por Joseph Prince. Parte 6. Espere confiantemente o bem. Capítulo 16. A batalha pertence ao Senhor. Quando os exércitos de saqueadores de Moabe, Amon e do Monte Seir se abateram contra Jerusalém, Josafá, o rei de Judá, convocou um estado de emergência e reuniu todo o Judá para buscar a ajuda do Senhor. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, colocaram-se diante da casa do Senhor com os rostos sombrios, esperando ansiosamente para ouvir o que o rei tinha a dizer. Eles sabiam que os exércitos dos seus inimigos eram muito maiores do que o seu, e o medo de perder tudo o que tinham esmagava seu espírito. Algumas das mulheres choravam incontrolavelmente, temendo pela vida dos seus maridos na batalha iminente. Muitos filhos que nunca haviam testemunhado seus pais e familiares tão atemorizados e abatidos apenas esperavam o rei falar com uma tranquilidade atípica. Você já esteve em uma situação como essa, em que as circunstâncias parecem totalmente sem esperanças? Situações em que você se sentiu imobilizado e oprimido pelos desafios à sua volta, sem saída ou sequer um alívio temporário à vista? Foi exatamente isso que aconteceu com a pequena tribo de Judá, quando foi cercada em todas as frentes por seus exércitos poderosos e sanguinários, que avançavam rapidamente em direção a eles. 2 Crônicas 2, do 1 ao 4. Com seus inimigos impiedosamente empenhados em aniquilá-los e a todos os habitantes de Jerusalém, a situação era desoladora e sem esperança, e parecia que eles se dirigiam a um fim trágico. Esperança para tempos de desesperança. Esperança para tempos de desesperança. Em nossas vidas, pode haver épocas em que parece que nossos desafios chegam a nós simultaneamente de todas as direções e estamos totalmente inundados por problemas após problemas. Talvez a tensão de uma dificuldade financeira tenha levado a rupturas do seu casamento, bem como o desenvolvimento de um problema médico e uma forte opressão mental. Sob o peso acumulado de tudo isso vindo contra você de uma vez só, você se sente como se toda a sua vida estivesse fora de controle e desmoronando. Dia após dia, as circunstâncias parecem estar se deteriorando rapidamente, apesar de seus esforços para resgatar as coisas. Nesses tempos de desespero, o que você faz quando, honestamente, não sabe o que fazer? Acredito que a resposta pode ser encontrada no relato bíblico da Batalha de Josafá. Ali há muitas pérolas preciosas e práticas de sabedoria das quais você e eu podemos nos beneficiar, especialmente no tocante a enfrentar uma grande pressão e sentir-se paralisado pela simples grandeza das adversidades que nos rodeiam. Superando o medo. Superando o medo. Só quero chamar a sua atenção para o fato de que, ao ser informado de que uma grande multidão estava vindo contra ele, Josafá temeu. É isso mesmo. A primeira reação de Josafá foi o medo. Não sei sobre você, mas isso me dá uma esperança. Sou muito grato porque a palavra de Deus não censura os detalhes pouco gloriosos. Ela nos dá um relato autêntico de quem Josafá era. Ele não era um valente rei guerreiro, sempre cheio de fé e dotado de uma dose desproporcional de coragem impetuosa, sempre pronto para derrubar seus inimigos. Não, ele era um sujeito comum. Ele era como nós, como eu e você. Quando ouviu o relato negativo acerca dos seus inimigos, ele fez o que você e eu teríamos feito. Entrou em pânico. Mas o que diferenciou Josafá foi que, mesmo quando ele estava com medo, a primeira coisa que ele se pôs a fazer foi buscar o Senhor. 2 Crônicas 23. Isso é algo que você e eu também precisamos aprender a fazer
sempre que estivermos com medo. Em vez de se lançar no abismo de derrota, saiba que, quando você está se sentindo sobrecarregado pelas circunstâncias, esse é o momento de buscar o Senhor. Certamente não é o momento de fugir de Deus ou ficar amargo, irritado, frustrado e decepcionado com Ele. Ei, Deus não é o autor dos seus problemas. Ele é o autor e consumador da sua fé, da sua vitória e sucesso. Deus não é os seus problemas, o autor dos seus problemas. Ele é o autor e consumador da sua fé, vitória e sucesso. Josafá nos mostra que não há problema em ter medo. Todos nós experienciamos crises de medo de vez em quando. Deus não condena quando você está com medo, mas quando você receber um relatório médico negativo ou alguma má notícia sobre a família ou empresa, determine-se ao buscar o Senhor. Jesus é a sua resposta. Seu amor perfeito por você irá lançar fora todo o medo. Tendo a verdadeira esperança bíblica. Tendo a verdadeira esperança bíblica. Depois de haver reunido todo o Judá com ele, Josafá ficou diante do povo na casa do Senhor e orou. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. O que você vê nas palavras da oração de Josafá? Em vez de reafirmar seus medos ao Senhor e lamentar-se de quão inferior em poderio bélico era a pequena tribo em relação aos seus inimigos, o quão fraco seu exército era, Josafá centrou sua oração e pensamento sobre o quão grande e poderoso seu Deus verdadeiramente é. Ele proclamou corajosamente que ninguém é capaz de resistir ao Senhor. Ninguém, nem mesmo os poderosos guerreiros de Moabe, Amon e do Monte Seir. Em meio a uma situação desesperadora, Josafá esperou no Senhor. Chamo isso de esperança bíblica. A esperança é uma bela palavra na Bíblia. No Novo Testamento, esperança é a palavra grega elfis, definida como expectativa favorável e confiante, ou a feliz expectativa do bem. Isso significa que, quando você espera no Senhor, há uma alegria em seu semblante. Dito de maneira simples, um sorriso no seu rosto. Há em seu coração uma confiante segurança de que, por mais sombrias que sejam as circunstâncias, ainda não acabou. Diga em voz alta, não acabou. A esperança no Senhor é uma confiante segurança de que, por mais sombrias que as circunstâncias pareçam ser, ainda não acabou. Deus está agindo nos bastidores em seu favor e transformando a situação à sua volta para o seu bem. Romanos 8:28. Ele está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Salmos 23:5. Todos os seus abundantes recursos celestiais, seu poder, cura, restauração, livramento, provisão, favor, ajuda, conforto e amor estão com você e do seu lado, esperando para serem liberados sobre você. O Senhor, seu Deus, abrirá as janelas do céu sobre a sua vida e derramará sobre você uma bênção, tal que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Quando toda a nossa esperança e confiança estão nele, podemos contar com suas promessas a nós. Ele repreenderá o devorador pelo nosso bem e não permitirá que o inimigo tome o que nos pertence de direito. Infelizmente, a maneira como a palavra esperança é utilizada em nosso vocabulário moderno é totalmente diferente e, às vezes, até mesmo oposta à maneira bíblica. Quando usamos a palavra esperança hoje,
Dizemos algo como: espero conseguir esse emprego e espero que não chova amanhã. O modo como usamos a palavra tem uma conotação de incerteza, dúvida e ambivalência. Muitas vezes chegamos a usar a palavra esperança no sentido negativo, como se esperássemos o pior. Por exemplo, podemos dizer: espero que o relatório médico não seja ruim. Em outro tom cheio de medo, apreensão e insegurança. Essa não é a esperança da Bíblia. A esperança que não decepciona. A esperança que não decepciona. A palavra de Deus declara que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos 5:5. A versão NVI diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Nós podemos ver a verdadeira esperança, uma clara, alegre e confiante expectativa do bem, quando cremos corretamente no Deus que nos ama. Há uma correlação direta e proporcional entre a esperança e a crença correta no amor de Deus por você. A esperança brota em seu coração quando você crê em Deus, crê que Deus o ama. Você pode ter uma confiante expectativa do bem porque tem um bom Deus, que nunca o deixará na mão. Você pode ter uma confiante expectativa do bem porque tem um bom Deus, que nunca o deixará na mão. Não importa quão adversa uma situação possa parecer hoje, deposite a sua confiança no Senhor. O homem pode nos decepcionar e desapontar, mas Deus nunca falha. O Salmo 118, versos 8 e 9 nos diz isso com clareza. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Apesar de ser atacado em todas as frentes, o salmista é capaz de declarar corajosamente: todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as destruiu. Salmos 118:10. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as destruiu. Você quer saber por que o salmista podia depositar sua confiança no Senhor em vez do homem? O segredo é revelado na maneira como esse salmo começa e termina. O primeiro versículo é um enfático: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o salmo termina do modo idêntico: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 29. Meu amigo, espere no Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor por você dura para sempre. Independentemente do quão difícil, impossível ou terrível a situação atual possa ser, você pode ter uma expectativa positiva, otimista e confiante do bem, por você saber e crer que o seu Deus é bom e que o seu amor por você permanece por toda a eternidade. Você é a menina dos olhos de Deus. Essa esperança nunca decepciona, o que significa que as suas maiores vitórias estão por vir. Espere no Senhor, porque Ele é bom e o seu amor por você dura para todo sempre. Fique parado. Fique parado. Após Josafá ter buscado ao Senhor e orado perante toda a congregação de Judá, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e ele falou as palavras do Senhor. Dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas 20, 15 e 17.
Ao ouvir essas palavras de esperança, todo o Judá se humilhou perante o Senhor, curvando-se diante dele e adorando. Hoje o Senhor está lhe dizendo as mesmas palavras na sua situação. Espere nele, porque ele o ama. Você não tem que viver com medo e desânimo, quando sabe que a batalha não é sua, mas do Senhor. Fique parado e veja o livramento do Senhor. A batalha é dele, e você não terá que lutar nela. O que você faz quando não sabe o que fazer? A melhor coisa que pode fazer é ficar parado. Fique parado e veja o livramento do Senhor na situação que o aflige. Mas, pastor Prince, se eu ficar parado, nada acontecerá. Meu amigo, ficar parado não é inatividade ou fazer nada. É uma postura de esperança e envolve manter a sua esperança ancorada na pessoa de Jesus e ter uma expectativa certa e confiante do bem. Quando os exércitos de saqueadores de Faraó estavam atacando os filhos de Israel, obcecados por aniquilá-los, Moisés simplesmente declarou aos israelitas aterrorizados: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14, versículo 13. A palavra hebraica para livramento é Yeshua. É de fato o nome de Jesus. Assim que a salvação é a pessoa de Jesus. Ele está com você. Quando você se encontrar em uma situação desesperadora, aprenda a se posicionar, fique parado e veja o poder libertador da obra de Jesus para o seu bem. Ele nunca o deixará nem o desamparará. Hebreus 13, 5. E quando você centralizar a si mesmo, seus pensamentos e crenças e esperanças em Jesus, ele irá conduzi-lo quanto ao fazer, assim como conduziu Josafá a uma vitória triunfante sobre os seus inimigos. Quando você se encontra em uma situação desesperadora, aprenda a se posicionar, fique parado e veja o poder libertador da obra de Jesus para o seu bem. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Estamos prestes a chegar ao clímax da história. Você está pronto para ler a respeito da batalha de Josafá? A Bíblia nos diz: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Quero incentivá-los a memorizar essa passagem simples e poderosa. Chamo isso de Visão 2020. Esse versículo se encontra no capítulo 20, versículo 20. Ter visão 2020 é ter o que os oftalmologistas consideram uma acuidade visual saudável. Isso significa que você não sofre de miopia ou falta de visão e é capaz de ver com clareza quando fica a 6 metros de distância do cartão de letras do teste. Se você deseja ter acuidade visual espiritual e uma visão 2020 do bem que Deus tem para você em seu futuro, creia no Senhor e nas palavras dos seus profetas, dos pastores e pregadores que Deus colocou em sua vida. Esse é o poder da crença correta. Não seja míope e preso aos seus desafios atuais, correndo por aí desnorteado, tentando resolver seus problemas por sua própria força. Deus não quer que você viva em um perpétuo estado de incerteza, ansiedade, estresse e medo. Creia no Senhor, o seu Deus, e você será estabelecido. Creia nos seus profetas e você prosperará. Creia que as batalhas que você está enfrentando pertencem ao Senhor. Quando você crer corretamente, experimentará a verdadeira esperança da Bíblia e começará a viver em uma expectativa segura, alegre e confiante do bem, independentemente das suas circunstâncias atuais. Muitos estão lutando porque não creem no Senhor. Não creem na sua palavra e não creem nos seus profetas. A crise deles é uma crise de crença.
Por isso é tão essencial compreender o poder da crença correta. Crer corretamente produzirá viver corretamente. Se você conseguir mudar aquilo em que crê, conseguirá definitivamente mudar a sua vida e começar a viver com esperança, alegria e confiança. A estratégia militar incomum de Josafá. A estratégia militar incomum de Josafá. Pouco antes do exército de Judá marchar em direção ao campo da batalha, Josafá consultou o povo. Então, ele fez uma coisa muito incomum. Nomeou adoradores para cantar louvores ao Senhor à frente do exército. Essa foi uma estratégia militar muito peculiar, para dizer no mínimo. Pergunte a qualquer especialista em guerra. Ninguém o aconselharia a enviar seus músculos ao campo de batalha, muito menos posicioná-los bem à frente, a menos que você deseja a morte deles. Do pouco que sei sobre estratégias de guerra, você precisa enviar suas forças de elite no primeiro lugar, como as do exército ou da marinha, para reunir informações ou atacar alvos chaves. E eles devem operar camuflados para obter vantagens táticas contra o seu inimigo. Um grupo de adoradores louvando a Deus na mais alta voz e entregando sua própria posição ao inimigo soa mais como uma missão suicida do que como uma boa estratégia militar. Mas lembre-se de que essa não era uma batalha comum. A batalha pertencia ao Senhor. A palavra registra que, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 2 Crônicas 20, 22. Deus causou confusão entre os acampamentos dos inimigos. E, em vez de irem contra Judá, os soldados de Amon e de Moabe formaram uma aliança para matar e destruir totalmente os habitantes do Monte Seir. Então, após aniquilá-los totalmente, eles se voltaram uns contra os outros e começaram a destruir uns aos outros, até que todos estavam mortos. 2 Crônicas 20, 23. E todo esse tempo, enquanto seus inimigos estavam destruindo uns aos outros, os adoradores de Judá estavam louvando a Deus, alheios ao que se passava entre seus inimigos. Então, ao chegarem ao local com vista para o campo da batalha, eles se prepararam para um ataque total de forças combinadas entre 3 diferentes inimigos. Imagine seus rostos ao verem, em vez disso, os cadáveres daqueles que seriam seus executores, espalhados por todo o vale. A destruição dos seus inimigos foi tão completa que a Bíblia registra, sem nenhum sobrevivente. 2 Crônicas 20, 24. Louve ao Senhor, porque Ele é bom. Louve ao Senhor, porque Ele é bom. Judá não desembaiou uma única espada naquele dia, mas a batalha foi vencida, de fato. Ela foi vencida antes mesmo das tropas de Judá sequer chegarem ao local. Você percebeu quando o Senhor começou a armar a emboscada contra os inimigos deles? Foi quando eles começaram a cantar louvores a Deus. Quando ouço essa história ser contada em público, a ênfase é geralmente em como o louvor derrota os nossos inimigos. É um grande ensinamento, mas hoje eu quero levá-lo a um passo adiante. Quero lhe mostrar que as palavras de louvor utilizadas são igualmente importantes, se não ainda mais importantes. Você pode louvar o Senhor por diferentes razões, mas nos períodos em que as pressões, desafios e problemas vêm a você de todos os lados, o que você faz quando não sabe o que fazer? Em tempos de grande diversidade, como você mantém uma expectativa confiante do bem e continua a ter esperança no Senhor? Você deve saber que uma das minhas frases favoritas é: não há detalhes insignificantes na Bíblia. Deus registra
deliberadamente para nós as palavras que o povo de Judá usou para louvar o Senhor quando marchava para a batalha. E é por isso que sabemos que eles estavam cantando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 20:21. Parece familiar? Falamos disso anteriormente nesse capítulo, quando estudamos como o Salmo 118 começa e termina com esse mesmo refrão. Mas essa frase não parece só no livro de Salmos. De fato, esse refrão está tão perto do coração de Deus que se revela muito proeminentemente em muitos momentos-chave da história de Israel. Por exemplo, a Bíblia narra que, no mesmo dia em que Davi finalmente trouxe a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, ele entregou nas mãos de Asaf um salmo que continha esse refrão: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1 Crônicas 17, 1 Crônicas 16, 7 e 34. A Bíblia também registra que, no dia da dedicação do templo que Salomão, filho de Davi, construiu para Deus, todos os filhos de Israel adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 7, 3. Mais uma vez ouvimos esse poderoso refrão. Meu amigo, penso ser óbvio que há algo muito especial acerca dessas duas singelas linhas de louvor. Acredito que Deus quer que meditemos nele e o louvemos com essas palavras singelas, mesmo quando nos sentirmos desanimados, oprimidos ou temerosos. Em tais momentos, ainda podemos louvá-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você acredita nisso hoje? Louve-o com essas palavras até crer nelas em seu coração. E eu lhe prometo que a esperança brotará dentro de você. Hoje, muitos estão lutando por não crerem que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, a palavra misericórdia é a palavra hebraica hesed, muito poderosa, que fala da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Independentemente de quantas vezes você falhou e deixou a desejar, e mesmo que os problemas que o cercam sejam uma consequência dos seus próprios atos, você se voltaria para o Senhor hoje e o louvaria por sua bondade e sua hesed, graça? Eu mesmo experimentei a sua bondade, a bondade de Deus, a hesed, sua graça, dessa maneira. Alguns anos atrás, quando passei por um momento difícil da minha vida, Deus me deu uma música celestial e essas palavras simplesmente fluíram do meu espírito. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, e tão bom que o seu amor dura para sempre. Louvado seja o Senhor, porque Ele é tão bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era uma música muito simples e nada complicada. Eu apenas a cantei repetidamente, até que todos os meus medos, ansiedades e preocupações desapareceram, e eu me senti totalmente livre. Louve ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua hesed, graça, amor, compaixão e misericórdia em sua vida dura para sempre. Adore-o com essas palavras, e enquanto você louva, Ele emboscará todos os seus inimigos, problemas, medos, desafios e vícios. Acredito que, quando você chegar ao seu campo de batalha, os seus inimigos estarão todos caídos. Nenhum só dos seus adversários escapará, porque o próprio Senhor trava as suas batalhas. Louve ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua hesed, graça, amor, compaixão e misericórdia em sua vida dura para sempre. O Vale de Bênção. O Vale de Bênção. Você sabe como termina a batalha de Josafá? Josafá e seus homens passaram 3 dias inteiros reunindo os despojos de guerra que encontraram entre os cadáveres dos seus inimigos. Eles recuperaram riquezas em abundâncias e objetos preciosos. 2 Crônicas 20 e 25. No 4º dia, eles se reuniram com todos os seus despojos no vale
de Beraca, e ali adoraram e deram graças ao Senhor. 2 Crônicas 20:26. Foi muito apropriado. Portanto, eles deram ao vale o nome Berachá, que significa bênção. A Bíblia nos diz que, depois disso, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. 2 Crônicas 20:27. Deus transformara seu medo em regozijo, sua tristeza em alegria, seus problemas em bênção. Isso é o que acontece quando esperamos no Senhor. Louve-o porque ele é bom e a sua hesed, graça, dura para sempre. Você pode ter uma expectativa confiante no bem, porque o seu Deus é um Deus bom. Como o povo de Judá, que significa louvor em hebraico, Gênesis 29:35, você não precisará lutar, porque a batalha pertence ao Senhor. Aleluia.